Quando o pet shop vem buscar a minha cachorra para dar banho, ela já começa a ficar agitada antes da pessoa chamar no portão. Isso acontece porque ela escuta o barulho do carro mesmo antes da gente ouvir. Por que isso acontece? Vamos lá que a física explica. O som é uma onda mecânica. Isso significa que ele precisa de um meio para poder se propagar. No nosso dia a dia, esse meio é o ar, mas o som pode se propagar em outros meios também, como água, metal e outros meios líquidos e sólidos. Mas aqui no vídeo eu vou focar apenas no som se propagando no ar. O que é uma onda sonora, né? Ela é composta por compressões e rarefações que ocorrem no ar. Para entender isso melhor, vamos observar o seguinte desenho aqui que eu vou fazer na lousa. Para a gente entender o que é uma onda sonora, eu fiz esse desenho que mostra um alto-falante e partículas de ar. O ambiente onde a gente está imerso está cheio de ar, vocês concordam? E quando a membrana do alto-falante, a membrana, eu vou destacar aqui em verde, e a membrana ela pode se deslocar para trás e para frente. Então ela pode fazer o movimento para trás e para frente. Ela fica fazendo esse movimento de vai e volta, certo? Por conta desse movimento, vão ser geradas regiões de alta pressão, que a gente chama de compressão, e de baixa pressão, que é a rarefação. Quando essa membrana ela avança para frente, ela vai empurrar as moléculas de ar que estão aqui, deixando as moléculas mais próximas umas das outras. Em contrapartida, quando essa membrana ela recua, ela faz o movimento para trás, vai ser gerada uma região de menor pressão e as moléculas vão ficar mais espaçadas no ambiente. O que acontece é isso aqui, ó. Aqui é a membrana, então a gente está olhando para o alto-falante de lado. Inicialmente a membrana estava na sua posição de equilíbrio. Aí agora eu vou analisar o instante em que ela se movimenta para frente, que é representado por esse desenho aqui com essa curvatura. No momento em que a membrana se movimenta para frente, essa partícula aqui vai para frente e consequentemente vai esbarrar nessa outra partícula. Essa partícula, como ela adquiriu velocidade, ela vai adquirir em uma próxima partícula que tiver na sua frente. E assim sucessivamente. Cada partícula vai empurrar uma outra. Isso vai gerar regiões em que as partículas estão bem juntinhas, são as regiões de alta pressão, e regiões em que as partículas estão mais espaçadas, que são as regiões de baixa pressão, que é a rarefação. Essas regiões vão ser formadas porque essa partícula aqui, por exemplo, empurrou a próxima, então esse espaço o qual ela ocupava antes, agora vai estar vazio, só que como uma partícula está empurrando a outra, vão ter regiões em que elas vão se amontoar, formando as regiões de alta pressão. Situação análoga acontece quando a membrana se desloca para trás. Esse movimento faz com que as moléculas fiquem mais afastadas, gerando essa região de menor pressão. Um ponto importante é que as moléculas do ar, elas não viajam junto com essa onda de pressão que está se propagando. O que acontece é que a membrana ela começa a repetir seu movimento, então se trata de um movimento periódico, de vai e vem, e cada uma das partículas não viaja junto com a onda, elas também executam um movimento oscilatório. Para a gente entender isso, vamos pegar uma molécula aqui de exemplo, vamos pegar essa aqui, por exemplo. Vamos analisar o momento em que a membrana ela se desloca para frente, então. E vamos ver o que acontece com aquela partícula que eu destaquei lá em cima. Inicialmente, a partícula ela está nessa posição. Quando a membrana vai para frente, essa partícula ela anda, ela vai parar aqui, por exemplo. Só que a membrana ela executa um movimento oscilatório. Isso significa que ela vai voltar. A membrana está assim. Quando ela voltar, essa partícula aqui vai passar pelo ponto de equilíbrio, que eu vou chamar de zero, por exemplo, e vai passar por um ponto mínimo. Vou chamar esse aqui, por exemplo, de x máximo, e vou chamar esse ponto aqui de x mínimo. Então, essa posição aqui, zero, que é o equilíbrio, ela acontece quando a membrana está parada. A membrana se desloca para frente, a molécula também vai para frente e atinge uma posição máxima. Quando a membrana volta, a partícula começa a voltar também e atinge uma posição mínima.
quando a membrana volta a ir para frente. E a partícula começa a executar também um movimento periódico igual o da membrana. E isso vai acontecer com cada uma das moléculas que compõem o ar. Cada uma vai oscilar para trás e para frente e vão transmitir essa perturbação, que nada mais é do que uma sequência de compressão e rarefação que está acontecendo no ar. Para a gente entender melhor o que está acontecendo, eu fiz uma simulação que mostra de forma simplificada aqui, cada uma dessas bolinhas é uma partícula do ar, que compõe o ar. E para a gente entender o que está acontecendo, vamos focar em apenas uma partícula. Vamos focar nessa última aqui para ficar mais fácil da gente ver. Essa aqui é a posição de equilíbrio dessa partícula e eu vou rodar a simulação para a gente ver que essa partícula vai executar um movimento de vai e vem. Então vamos focar nessa última partícula aqui. Ela está na sua posição de equilíbrio, então a membrana também está na posição de equilíbrio. Aí agora eu vou rodar a simulação e é como se fosse o momento em que a membrana está voltando para trás. Se a membrana está voltando para trás, a partícula vai acompanhar esse movimento. Então eu vou rodar a simulação, a membrana está voltando para trás, a última partícula está acompanhando esse movimento. Aí a membrana atingiu a posição máxima, que é o máximo que ela consegue se esticar. Define também a posição máxima da partícula. Aí a partícula vai, atinge a sua posição de equilíbrio novamente e vai para posição máxima, definida também pela posição máxima da membrana, agora quando ela está indo para frente. E esse movimento ele começa a se repetir. E é o mesmo para cada uma das partículas. Se você estiver curtindo o vídeo, entendendo um pouquinho mais aí sobre ondas, como que isso é aplicado no dia a dia, dá um joinha que isso me ajuda bastante, compartilha o vídeo, comenta aí suas dúvidas, suas críticas, seus elogios, que vai me ajudar bastante, tá bom? Então, vamos partir para o vídeo. Agora eu vou trazer um conceito novo aqui. Vamos definir uma grandeza chamada frequência, que diz o número de oscilações por segundo, se a gente estiver tratando num sistema internacional, que uma partícula de ar faz em torno dessa posição de equilíbrio que a gente acabou de discutir. A frequência de oscilação dessa partícula de ar, ela é a mesma que a do alto-falante. A frequência de oscilação do alto-falante é o número de oscilações que a membrana faz por segundo. Como a gente já discutiu, cada oscilação da membrana gera uma compressão e uma rarefação do ar. E o que a frequência faz é contar quantos desses ciclos acontecem por segundo. De forma resumida, é isso aqui que acontece. Essa primeira situação que a gente já viu, esse movimento da partícula vir até a sua posição máxima, atingir o mínimo e voltar para a sua posição de equilíbrio. O mesmo acontece com a membrana. Uma oscilação completa seria a membrana sair da sua posição de equilíbrio, ir para o máximo, atingir o mínimo e voltar para a posição de equilíbrio. O que a frequência calcula é quantas dessas oscilações completas ocorrem por segundo. Agora a gente já entendeu como a onda sonora é formada, mas como que o nosso ouvido capta essa onda sonora, que é uma sequência de compressões e rarefações do ar, e traduz isso em som? Para isso, a gente precisa entender um pouquinho aqui da anatomia do ouvido humano. Claro que ninguém vai sair expert aqui no entendimento da anatomia do ouvido humano, mas é legal entender de forma geral aqui o que acontece. Então, de forma geral, o ouvido humano ele é composto por 3 partes, que são essas daqui: ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Cada parte tem um papel crucial na conversão dessas ondas sonoras de compressão e rarefação em som. Então, quando a onda chega até nós, ela entra pelo ouvido externo e faz o ar dentro desse ouvido externo vibrar. Essas vibrações, elas vão atingir o tímpano, que nada mais é do que uma membrana. Então é similar àquela membrana do alto-falante que a gente estudou até agora. Após isso, o movimento do tímpano, ele é transmitido para 3 ossos aqui do ouvido médio, que são o martelo, esse ossinho aqui, bigorna, e o estribo, que é esse que está destacado aqui. Esses 3 ossos, eles funcionam como se fosse um sistema de alavancas que amplifica essa vibração. Existe um outro elemento aqui dentro do ouvido, que é a cóclea. Ela está dentro do ouvido interno. Possui esse formato aqui, meio um caracol, né? E possui um líquido dentro dela. E o que o estribo faz é empurrar esse líquido da cóclea.
Essas ondas vão fazer vibrar estruturas internas que são chamadas de células ciliadas. Elas são responsáveis por converter essas vibrações sonoras em sinais elétricos para o cérebro. Aí a gente já está chegando no fim dessa interpretação de onda sonora como compressão e rarefação em som, que é interpretado pelo cérebro. Aí esse seria o resumão, então, de como que acontece. Claro que aqui tá bem simplificado, né? O processo é muito complexo, mas isso aqui já basta para a gente chegar onde eu quero. Agora que a gente já entendeu o que é frequência, a faixa de frequências que o ser humano consegue captar é de 20 Hz a 20.000 Hz. Ou seja, né, pensando em compressão e rarefação, seria na faixa de 20 ciclos de compressão e rarefação no ar a 20.000 ciclos de compressão e rarefação. Tá, a gente já falou bastante aqui de ser humano, mas, como o título do vídeo sugere, a intenção é falar sobre os cachorros também, né? O que tudo isso tem a ver com cachorros? A parte interna do aparelho auditivo dos cachorros, ela é muito parecida com a nossa. Possuem tímpano, um conjunto de ossos que vibram e enviam sinais aos nervos que vão ser responsáveis por enviar os sinais ao cérebro e traduzir em som. Mas, apesar dessa semelhança, a audição dos cachorros ela é bem mais aguçada, né? Acredito que muitos de vocês já tenham percebido isso no dia a dia. Isso acontece porque eles são capazes de captar frequências entre 15 Hz e 40.000 Hz, diferente dos seres humanos. Destaquei aqui a comparação entre a faixa de frequência que a gente consegue captar e a faixa de frequência que os cachorros conseguem captar. É possível perceber que essa faixa é muito maior para os cachorros do que para a gente. E a explicação disso está no fato de que a orelha externa do cachorro ela é bem mais avantajada do que a nossa. Aqui, né, é possível perceber que essa parte externa ela é maior do que a que a gente tem. Os cachorros possuem cerca de 18 músculos que permitem ele de movimentar a orelha até ele encontrar a melhor posição para captar os sons. É uma coisa que eu percebo na minha cachorra no dia a dia. Ela movimenta a orelha para a direção do som que ela quer ouvir. E o fato dessa faixa de frequência ser muito maior significa que os cachorros escutam sons que a gente não escuta. Um som com frequência de 35 kHz, por exemplo, é audível apenas para os cachorros, porque a gente não consegue ouvir um som com essa frequência. O máximo que a gente consegue ouvir é até 20.000 Hz. Isso é a explicação do porquê eles ficam muito mais incomodados com certos barulhos. A orelha externa do cachorro ela é muito mais sensível e consegue amplificar mais o som. Então, um som em uma determinada intensidade, né? A gente costuma falar no dia a dia altura, mas pensando fisicamente, o correto seria falar intensidade. Um som com uma certa intensidade, ela é muito maior para os cachorros do que para a gente. Por isso que às vezes pode não incomodar a gente, mas incomoda o cachorro. E o que isso tudo tem a ver com fogos de artifício, né? Acredito que vocês já estejam fazendo aí as conexões no cérebro, que os fogos de artifício, eles produzem frequências que vão além do que aquelas que a gente consegue captar, que é 20.000 kHz. Mas os cachorros conseguem captar essas frequências. Então, isso e o fato da orelha externa ser muito mais sensível para os cachorros faz com que eles se sintam mais incomodados do que nós com fogos de artifício com som, né, por exemplo. Então, se pra gente o barulho já pode ser meio estrondoso, para eles é ainda pior. Minha intenção aqui com esse vídeo é que você entenda um pouquinho sobre ondas, consiga relacionar o que isso tudo tem a ver com o nosso dia a dia e o que isso tudo tem a ver também com a vida dos cachorros, né? Espero que você tenha entendido esse vídeo e que após saber tudo isso, você não solte mais fogos de artifício, aqueles que tem barulho. Até porque é proibido por lei, né?